Você está grávida, quer parto normal, mas o momento do seu parto está chegando e você ainda se sente um pouco insegura e não tem certeza se está pronta para passar por essa experiência. Se essa é você, fica comigo nesse vídeo até o final, porque aqui eu vou ajudar você a entender se você está preparada e no final eu vou te dar uma dica prática bem simples para você fazer na reta final e que vai te ajudar a se preparar para esse momento. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga e eu uso a biologia para ajudar mulheres a entenderem melhor o parto normal e a se prepararem para viver esse momento de forma mais leve e mais positiva. Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre estar preparada para o parto de dois pontos de vista, do ponto de vista biológico e do ponto de vista racional e emocional. Começando pelo ponto de vista biológico, saiba que você está preparada para passar por uma experiência de parto normal desde o momento que você engravidou. Então pensa assim comigo. O parto é um processo muito simples, perto do que é a gestação. Então, o que é a gestação, né? O que é a gravidez? É esse processo que dura 9 meses, né? Então, é muito mais longo do que um parto. O parto, mesmo um parto longo, vai durar ali algumas horas, um dia, mas a gestação dura 9 meses. E durante a gestação, o seu bebê se desenvolve dentro do seu corpo. E o seu corpo tá ali fazendo tudo o que precisa ser feito para permitir que o seu bebê se desenvolva. Então são muitos hormônios que são liberados, são muitos comandos, né, que o seu cérebro faz de forma involuntária para que o seu bebê se desenvolva dentro de você. Então esse é um processo bem complexo para o seu corpo. E aí quando chega o momento do parto, do ponto de vista anatômico, fisiológico, o parto é muito simples, porque é o quê? O colo do útero vai abrir e o seu útero vai contrair para o bebê atravessar o canal do parto. Então, esses processos que acontecem durante o parto são muito mais simples e muito mais fáceis para o seu corpo do que tudo que o seu corpo já teve que fazer durante a gestação. Tá? Então pensa assim, se o seu corpo foi capaz de gerar um bebê, ele é capaz também de fazer esse bebê nascer, né? De passar pelo processo de parto, de fazer o processo de parto acontecer para que o bebê nasça. Agora, do ponto de vista racional, do ponto de vista emocional, eu vou mencionar aqui para você 6 pontos que, se você está seguindo eles, você está no caminho certo, você está preparada para passar pela experiência de parto. O primeiro ponto é se você busca conhecimento e informação de qualidade sobre o parto. Então, se você sabe como é um parto, como que ele acontece, o que acontece no seu corpo na hora do parto, quais são as fases, o que você pode esperar de cada fase, quais são as recomendações para cada fase do parto. Então, se você está se informando sobre isso e prestando atenção se a fonte de conhecimento, de informações é de qualidade, né? Porque na internet a gente tem de tudo, a gente tem informações boas e informações ruins. Mas se você está prestando atenção nisso e está procurando se informar, você está no caminho certo. O próximo ponto é se você sabe que o parto é um processo involuntário e você entende as consequências disso. Então, o que é um processo involuntário? É um processo que acontece no seu corpo sem você controlar, como é o caso da digestão, né? Então, você se alimenta e o seu corpo digere o alimento sem que você precise fazer nada a respeito. Batimentos cardíacos, né? Então, seu coração está o tempo inteiro batendo desde que você foi concebido e você nunca precisou controlar esse processo racionalmente. Então, isso é um processo involuntário. O parto é também um processo involuntário. Então, o parto está programado para acontecer no seu corpo de forma involuntária. Você não controla o processo de parto. Você não pode falar para o seu útero, contraia mais forte, contraia menos. Tudo vai acontecer sem o seu controle racional. Quando você entende isso, você está mais preparada para passar pela experiência. Porque você sabe que não tem nada para você fazer lá, não tem muita coisa, pelo menos, para você fazer. É como se fosse uma coisa a menos para você fazer, né? Você se liberta de tentar controlar a experiência. Eu falo muito sobre isso no meu curso e sempre que as minhas alunas vêm me contar como foi a experiência de parto delas e o que mais ajudou elas durante o processo, elas sempre falam que lembrar que o parto é involuntário, entender o que isso significa, ajudou muito elas a ficarem mais calmas, mais relaxadas, mais tranquilas, porque elas entendiam que o processo estava acontecendo no corpo delas sem que elas precisassem fazer nada, sem que elas precisassem controlar. Que o papel delas era só relaxar, respirar e deixar o corpo delas trabalhar da forma que ele já está programado. O próximo ponto é, você está preparada para o parto se você trabalha as suas emoções.
Ou seja, você reconhece os seus medos, você não foge deles e você também reconhece o que te deixa bem, o que te faz se sentir positiva e foca nisso. Então, não é que você foge dos seus medos, né? Você reconhece que você tem medos, você tenta tratar eles, né? Entender se eles realmente têm fundamento e vai atrás de ferramentas para ajudar você a lidar com esses medos. E além disso, você reconhece também que você tem emoções positivas, que tem algumas coisas que te ajudam a se sentir confiante, que te ajudam a se sentir segura e você tenta amplificar essas coisas, né, essas emoções, esses pensamentos que te deixam mais confiantes e mais seguras. O quarto indicativo de que você está preparada para passar pela experiência de parto é se você conversa com o seu parceiro, você conversa com o pai do bebê sobre o parto e se ele sabe como ele pode te ajudar, como que ele pode te dar o melhor suporte quando o processo estiver acontecendo. Então, um parceiro informado, um parceiro que também entende como que é um parto, como que o parto funciona e principalmente que entende como que ele pode te dar suporte, como que ele pode te ajudar durante o processo, é essencial nessa lista de indicativos de que você está no caminho certo, de que você está preparada para passar pela experiência de parto. O quinto ponto é se você se conecta com o seu corpo e com o seu bebê. Se você dedica aí um tempinho do seu dia, né, durante a sua gestação, para aprender a prestar atenção no seu corpo, a se conectar com o seu bebê, conversar com ele, lembrando que durante o parto, o seu corpo vai trabalhar junto com a sua mente. Então é muito importante que sua mente esteja conectada com o seu corpo, né? Que não seja assim a sua mente aqui e o seu corpo ali, o seu corpo tentando fazer uma coisa e a sua mente tentando fazer outra. Então, durante a gestação, se você está dedicando alguns momentos do seu dia para fazer isso, você está no caminho certo. Aqui no meu canal eu tenho uma playlist com áudios de meditação e relaxamento que você pode usar para isso, né? Que você pode usar durante a sua gravidez para aumentar a sua conexão com o seu corpo e com o seu bebê. Depois você pode dar uma olhadinha no final desse vídeo. E o último indicativo que mostra que você está no caminho certo, que mostra que você está preparada para passar pelo parto, é se você entende que não tem como você controlar a forma como o seu parto vai acontecer, mas que você pode sim se munir das ferramentas para passar pela experiência da forma mais positiva possível, independente de como ela aconteça. Se você entende que o parto é involuntário, ou seja, ele está programado para acontecer em você, se você entende que não tem como você controlar o que as outras pessoas vão fazer, o que as outras pessoas vão falar, que você só tem como controlar o que você faz, o que você pensa, como você vai respirar durante o processo, como que você vai lidar emocionalmente durante o processo, como você vai se preparar durante a gestação. Essas são as únicas coisas que estão 100% no seu controle. E entender isso vai te libertar também de controlar o que não dá para ser controlado. É muito importante que você não se apegue a um modelo específico de parto, né? A uma forma específica de parto. Eu quero que meu parto aconteça assim. Não tem como você controlar isso e o que você pode fazer é, de novo, se munir de ferramentas que vão ajudar você a lidar com a sua experiência de parto, a passar de forma positiva pela sua experiência de parto, independente da forma que ela aconteça. Agora eu quero te dar uma dica extra para você se preparar nessa reta final. Você vai pegar um papel e vai escrever uma frase ou alguma coisa que te motiva, que te deixa bem e feliz com relação à experiência de parto. Pode ser uma afirmação, pode ser uma carta mesmo para você. Você vai dobrar esse papel e vai colocar na sua mala da maternidade. Você vai colocar na bolsa que você vai levar para o hospital ou para o lugar, né, que você vai ter o seu bebê quando o seu parto começar. E aí, em algum momento desafiador, né, que apareça ali durante o seu parto, você vai pegar esse papel e você vai ler ele e com certeza ele vai te ajudar a reganhar foco, a ficar mais concentrada, a ganhar mais confiança e tranquilidade. Porque é como se fosse uma carta de você do passado, né, desse momento presente, que vai ser o passado quando o seu parto começar. E isso vai fazer muito sentido para você. Vai fazer muito mais sentido do que alguém te falando essas mesmas palavras, né? Porque elas vão vir de dentro. Foi você que pensou nessa frase, né? Nessa mensagem, você que escreveu. Então é de você para você mesma.
E se você chegou até aqui, sinta-se muito feliz, porque isso é um sinal de que você está sim se preparando para o momento do nascimento do seu bebê. E se você quiser se aprofundar mais, eu quero convidar você a conhecer o Guia Nascer Suave, que é o meu programa online de preparação para o parto. O link vai estar na descrição desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima!